Nesse primeiro bloco, o tema é livre, como eu já disse, e o candidato que foi sorteado para abrir essa rodada foi Ciro Gomes. Candidato, por favor, o senhor pode vir até o púlpito central e escolher a quem o senhor vai fazer a primeira pergunta desse debate. Eu desejo perguntar ao presidente Lula. Candidato Lula, por favor, o senhor vem até o púlpito. A pergunta deve ter 30 segundos no máximo, candidato, por favor. Pode fazer pergunta. Bom, com a intenção de a gente achar as raízes dessa tremenda crise brasileira. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim, e é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento de 70 mil famílias. Por que nós criamos os programas de inclusão social que você cansou de elogiar quando você participava do governo? Eu participei do governo e me afastei justamente por conta das contradições graves de economia, você sabe bastante bem disso, e mais grave ainda as contradições morais. Mas, de novo, o senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final, são números oficiais. O senhor concentrou na mão, o PT concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos, impôs a maior taxa de juros do planeta Terra, o que destruiu a economia popular, 6 milhões de empresas estão no Serasa, e arrebentou o crédito das famílias. Quando acabou o período do PT, 63 milhões e 400 mil famílias estavam humilhadas no SPC e no Serasa. A grande questão é, ficar falseando um período do tempo e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer, a bem da verdade, para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é crua. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. A segunda verdade é que você viveu no meu período de governo, nos 8 anos que eu fui presidente, o momento de maior conquista social desse país, a maior inclusão social da história do país, e você sabe disso. Eu não estou pegando um período pequeno, eu estou pegando entre os 2 anos. E quando você cita o governo do PT, você se esquece que o atual presidente herdou o governo não da Dilma, ele herdou o governo de um golpista, que ficou 3 anos no governo antes dele entrar, e que foi um dos responsáveis pela quebra desse país com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Na presidência Candidato, por favor. Veja, deixa eu lhe falar uma coisa, Ciro. Você sabe que o Brasil viveu no período Lula, em que você fazia parte do governo no melhor momento. As pessoas puderam comprar televisão nova, puderam comprar geladeira nova, puderam comprar carro novo, puderam comer picanha com churrasco que você não gosta que eu fale, porque você talvez coma algo melhor do que picanha. O povo não consegue. As pessoas conseguiram viajar de avião. Muita gente de classe média de ver que o aeroporto estava virando uma rodoviária de tanta gente que entrava. Então, Ciro, a verdade não é crua, é que eu tive o prazer de governar o país e nunca neguei que você me ajudou e fazer a maior política de inclusão social da história do país. É verdade, banqueiro ganhou dinheiro, empresário ganhou dinheiro, os empresários rurais ganharam dinheiro, aumentou as nossas exportações. Você sabia que quando eu cheguei no governo tinha só 100 bilhões de fluxo de exportação, nós fomos para 482 bilhões. Você sabe que a gente devia para o FMI, nós pagamos, ainda fizemos uma reserva de 370 bilhões. Esse é o Brasil que eu deixei quando eu deixei a presidência. O Brasil que era motivo de orgulho, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pela China, respeitado pela Argentina, respeitado por todos os países como o país de maior inclusão social da primeira década do século XXI. Seu tempo, candidato. Tempo esgotado. Muito obrigado aos 2 candidatos.